Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos com a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Lição do dia 30 de agosto de 2020. O textuário diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Leitura bíblica em classe: Neemias 4, versículos 8 ao 20, e 1 João capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 5 e o versículo 5. Como de costume, eu não vou fazer a leitura bíblica em classe com vocês. Então está aí a leitura. Antes de vocês continuarem no vídeo, dá uma pausa, leem a leitura bíblica em classe, depois continuam, certo? Para nós ganharmos esse tempo que é muito precioso para nós, para que a aula não fique muito enfadonha, tá bom? Vamos lá. Após isso, vamos para a nossa introdução. Diz o nosso comentarista: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Meus queridos, o nosso viver cristão, se é que eu posso chamar assim, né, em meio às trevas, resulta numa guerra tremenda e ferrenha. Quando uma pessoa não é cristã e ingressa na vida cristã, na verdade é como se fosse um alistamento para uma guerra. E o viver em Cristo é ao mesmo tempo você está no treinamento, em uma constante batalha, e precisamos ter e saber manejar as armas e os equipamentos dados por Deus. Por isso nós temos que conhecer a respeito desta batalha e as instruções sobre como vencê-la. A palavra de Deus nos dá a armadura necessária para combater o adversário e opor-se a ele, é concedido a cada um de nós, chamados biblicamente como os santos do Senhor. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estabelecer as verdades básicas referentes à preparação espiritual necessária ao cristão, bem como as verdades referentes ao seu inimigo, à sua batalha e à sua vitória. Estão prontos? Então vamos lá. Primeiro tópico: qual a procedência desses ataques? Diz o nosso comentarista: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diz o nosso comentarista em Efésios 6 e 12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, diz o nosso comentarista, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam desde que Lúcifer caiu no pecado da usura, de querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele foi expulso do céu e tem sido adversário de Deus e também adversário da sua obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Paulo, para descrever esse nosso combate, essa luta contra esses inimigos visíveis que são utilizados por Lúcifer ou pelo nosso adversário, Paulo usa um termo para combate corpo a corpo. Lutar retrata trapaça, engano, é o que Satanás ele costuma fazer com a gente. Não somente ele, mas as suas legiões, quando tentam atacar nós, povo de Deus. Então, Paulo pede para que nós venhamos a confrontar a tentação enganosa do inimigo e requer
que nós trabalhemos com a verdade e com a justiça de Deus. Paulo dá 4 designações, diferentes classes e oposições deste demônio, que ele chama de império sobrenatural do mal, no qual eles operam. Paulo chama as forças das trevas de Satanás, que são altamente estruturadas para os propósitos mais destrutivos que vocês possam imaginar. Então, nosso combate é espiritual, não é contra a carne, contra sangue, mas contra as forças espiritual do mal ou da maldade. Segundo, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Diz o nosso comentarista. Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, primeiro, no dia mau. Resistir o dia mau. Desde a queda do ser humano, todo dia tem sido mau. Não existe aqui na Terra um dia bom que não tenha todas as facetas do inimigo maquinando e trabalhando contra a raça humana e em especial o povo de Deus. Tá certo? Uma condição que persistirá até o Senhor retornar e estabelecer o seu próprio reino aqui na Terra, chamado de reino milenar. Enquanto ele não voltar, vamos estar nesse dia mau. Segundo, diz nosso comentarista, tendo feito tudo, permanecer inabaláveis. O objetivo de nós crentes aqui na Terra é permanecer firme contra o inimigo, não hesitando e tendo cuidado daqueles que estão em pé, de que não caia. E por fim, ficar firmes. Isto é uma intimação para tomar uma posição firme na batalha espiritual contra Satanás e seus subordinados, seja para confrontá-los, as tentativas dele de trabalhar contra nós, ou até mesmo das tentativas do inimigo de fazermos com que nós venhamos a desconfiar de Deus. É o que pede o nosso comentarista. Então, nós temos que ter uma vida de total renúncia à obediência. Tudo que for contrário a doutrinas, a falsidade, atrapalhar o serviço de Deus, provocar divisões, tudo isso nós temos que colocar subordinado ao senhorio de Deus, tá certo? Servir a Deus na nossa carne, viver de maneira altamente ciente de um viver santo, para que nós possamos, em obediência à Bíblia, usar a armadura como nossa defesa para ficarmos firmes e resistir no dia mau. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Tiago 4 e 7. Então, nós não podemos recuar jamais e nem fugir. Diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, numa batalha muito conhecida, onde o povo de Deus se juntou em 32 mil e só ficou 300. A palavra é: diga aos covardes que voltem. Então, o povo de Deus não é covarde, não é para fugir da luta, mas ficar firme e resistir para poder vencer. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz, diz o nosso comentarista, é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não devemos temer, mas crer somente, certo? Não deis lugar ao inimigo, diz Efésios 4 e 27. Então a fé é a confiança básica que nós temos que ter em Deus. A confiança contínua do cristão na palavra e na promessa de Deus é absolutamente necessária sobre todas as coisas, para proteger das tentações de toda sorte de pecado. Queridos, nós temos que ter um cuidado muito especial, porque militar é combater. Então a palavra grega que se utiliza aqui para combate, remete a uma palavra bem interessante que se chama-se agonizar.
no português, ela é usada em exercícios militares, atividades atléticas, para descrever concentração, disciplina e esforço extremo necessário para que nós possamos ser vitoriosos. Então, o bom combate da fé é o conflito espiritual contra o reino das trevas de Satanás, no qual todos os homens de Deus estão necessariamente envolvidos. E é importante que se diga que a fé salvadora é concedida quando ouve-se a respeito do Evangelho, ou seja, a mensagem a respeito de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o nosso comentarista. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. A ideia da vida cristã como a milícia, ela é muito comum no Novo Testamento. Embora um homem chamado Paulo não lutava a batalha espiritual com as armas dos homens, ele não usava engenhosidade humana, nem sabedoria mundana ou metodologias inteligentes. Essas armas, elas são impotentes nesta batalha. Não tem poder para libertar as almas das forças das trevas de maneira nenhuma, certo? As forças do inferno só podem ser demolidas com as armas espirituais que são empunhadas pelos cristãos piedosos de forma singular e em especial a espada do Espírito, uma vez que apenas a palavra de Deus pode derrotar as mentiras satânicas. Essa sim é a verdadeira batalha espiritual. 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. Que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo diz, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, ele está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando foi que aconteceu isso? Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb. Já Caleb dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Meus queridos, ameaças e zombaria tornaram-se a principal estratégia para impedir a reedificação dos muros de Jerusalém. Essa foi a estratégia que usou o Sanbalat. Ele tentou desestabilizar o povo e impedir o avanço dos trabalhos. De fato, o povo era pouco. O texto ele vai dizer isso. O povo era pouco, um povo desgastado pelas dificuldades, mas quanto mais fraco o instrumento humano, mais claramente brilha a graça de Deus. Não se esqueçam do apóstolo dos gentios, que disse sentir prazer em suas fraquezas. Não que ele se agradava do sofrimento em si, mas se alegrava no poder de Cristo revelado por meio dele. No caso dos espias não foi diferente. Foi um pouquinho diferente, digamos assim. Porque o desencorajamento não partiu de fora como Sanbalat para o povo. Esse desencorajamento saiu de dentro do próprio povo, e não dos inimigos. Esse relatório dos 10 espias foi terrível. Uma fé fraca, aparentemente só via as condições humanas. Já Caleb não. Caleb disse na sua frase de efeito que iriam prevalecer contra todo aquele povo, mesmo sendo mais forte do que eles. Por quê? Porque o Senhor, ele não confiou na sua própria força, na sua habilidade humana, mas no Senhor que seria com eles, e pediu para o povo não temer. Caleb fez calar o povo, pediu silêncio para dizer essa grande frase. Chamou o povo a subir e tomar a terra com a ajuda de Deus. Somente com a ajuda de Deus seriam capazes de vencer o povo forte. Então Josué e Caleb, eles reafirmam sua avaliação de que a terra era boa, expressamente
dizem com a sua confiança que o Senhor iria livrá-los das mãos daqueles inimigos. Outra tentativa dos inimigos da reconstrução é com a arma do escárnio. Sim, diz o nosso texto, trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnios, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Hebreus, Salmos, enfim. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Mateus 10 e 25. Então isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando aceitamos ou quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Queridos, o nosso dicionário, ele diz que escárnio é o que é feito ou dito com intenção de provocar riso ou hilariedade acerca de alguém ou de algo. A pessoa ser caçoada, a pessoa ser troça, a pessoa servir de zombaria, uma atitude ou manifestação ostensiva de desdém, de menosprezo por alguma pessoa. Então, os inimigos de Israel usaram o escárnio como arma para intimidação e oposição ao projeto de reerguer os muros. Ora, Cristo foi bem claro na sua expressão quando diz que chamaram Belzebu, a divindade filisteia associada à idolatria satânica, por isso o nome passou a ser usado por Satanás, o príncipe dos demônios. Se o próprio Cristo sofreu escárnio, o mesmo acontecerá, pode ter certeza, com os seus seguidores. Se atacaram Jesus com blasfêmias, do mesmo modo amaldiçoarão os servos. Foi essa advertência que Jesus disse aos seus discípulos, que eles seriam perseguidos. Sabemos disso, claro. Todos nós que temos chamada de Deus para tomarmos a nossa cruz, isso evoca sofrimento, dor, muitas vezes dores degradantes, mas Cristo exige tal compromisso, certo, de cada um de nós. Podemos até chamar de devoção a Cristo aquilo que envolve vida ou morte. O próprio Cristo repete isso lá em Mateus 16, versículo 24, certo? Então, para aqueles que vão a Cristo com a fé em que há a renúncia de si mesmo, esses podem ter certeza da vida eterna, da vida verdadeira. Então, mesmo sofrendo escárnios, perjúrios, devemos estar firmes e constantes, sabendo que isso não vai abalar nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Terceiro subtópico, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Diz Neemias 4:2: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, meus queridos, não somos nós. Ele nos utiliza como instrumentos, ainda que esses instrumentos sejam pequenos e a tarefa seja grande, mas Deus, Ele quer nos utilizar nesta grande obra. O livro de Neemias nos mostra que essas palavras acima, elas foram proferidas de forma jocosa por Sambalate. Sambalate era um dos grandes inimigos de Neemias e do povo de Judá, que se empenhava em reedificar os muros de Jerusalém. Então, de forma bem rápida mesmo, resumida, vamos nos lembrar que no ano de 587 a.C., o exército babilônico invadiu Judá, matou milhares de pessoas, destruiu todas as casas, arrasou o templo de Jerusalém, colocou fogo nas muralhas da cidade de Jerusalém. Agora, Neemias, aproximadamente em 465 a.C., aproximadamente 120 anos depois, as muralhas ainda estavam em ruínas, montões de pó
Em tese, parecia grande utopia reconstruir uma grande muralha com pouco material, fazendo, na verdade, uma reforma, ou seja, a reutilização do padrão do mesmo material para reerguer uma muralha. Então, quando nós vemos para cá, nós vemos aqui realmente um milagre, certo? Milagre verdadeiro quando vemos renascer não somente os muros, como as portas do próprio templo em Jerusalém. Se pensarmos aqui que aquelas pedras não mais serviriam depois de 120 anos que estavam estragadas, então foi um milagre tudo aquilo ter acontecido. Né? Temos que acreditar nisso, não apenas olhando para o Antigo Testamento, como para os dias atuais. Temos que acreditar que, embora nossos recursos sejam escassos, como eram os recursos do povo de Judá, ainda podemos ser restaurados e viver tempos de renovo. Precisamos depositar em Deus toda a nossa confiança. Em Cristo, nós podemos ter os nossos sonhos restaurados, nossa saúde restituída, nosso casamento renovado, nossa igreja renovada. Por quê? Porque em Cristo vivemos uma vida de ressurreição. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. É o que eles diziam. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Mas Neemias responde dizendo: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. E para corroborar com as palavras de Neemias, o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios 4:4, dizendo: tornando-os recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. E para encerrar, o próprio Cristo aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a se alegrarem, se exultarem e a não atentarem para o que se fala de nenhum deles. Meus queridos, a visão das credenciais de Neemias e a sua mensagem motivacional reavivaram o ânimo abatido do povo. Reanimou de tal forma a recomeçar a construção, mesmo sofrendo escárnio amargo dos homens influentes daquela localidade. Sanbalate, Tobias, Gesem, que era o arábio, o Sanbalate, ele tem a ousadia de escrever uma carta aberta que sugeria que a intenção de Neemias era promover uma revolta. Era de conhecimento geral que chegaria, claro, essa carta de Sanbalate ao rei da Pérsia. Se ele não comparecesse ao lugar de encontro requisitado, os judeus com certeza iriam intentar essa revolta. Mas se isso fosse verdade, mas não era verdade, era mentira, tá certo? Muito embora a história diz que Judá era conhecida em quebrar tratados ou alianças com os reis soberanos que eles faziam, nessa ocasião não era o caso, era mentira. E o rei Artaxerxes havia comandado a reedificação do muro baseado no seu relacionamento de confiança com Neemias. Uma vez que o projeto foi concluído, o rei esperava que Neemias retornasse à capital, Suzã, que foi o que aconteceu. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi recusado repetidas vezes por Neemias. Quando vinham fazer o convite, Neemias respondia: estou fazendo uma grande obra, eu não poderei descer. Sabendo que não podiam impedir o projeto de Neemias, tendo êxito numa campanha militar aberta, foi o que eles fizeram? Decidiram derrotá-lo por meio do engano. Enviavam mensagens chamando para a reunião no Vale de Ono, lá no sul de Jope, que era na extremidade ocidental de Judá. Como Neemias sabia que eles o estavam atraindo para uma cilada, ele enviou representantes que podiam ter sido mortos ou presos para um pedido de resgate. Aí
nós vemos aqui a estratégia do líder Neemias. O inimigo usa como armas a ameaça. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo. Porém, diz Neemias, vamos orar a nosso Deus e vamos colocar guarda contra eles. Olha, meus queridos, os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Isso demonstra o quê? Equilíbrio. Os judeus demonstraram equilíbrio entre a fé em Deus e a prontidão, encarregando alguns dos construtores de ficarem de guarda. Neemias e os outros homens tinham recebido uma mensagem dizendo que Sambalate havia reunido o exército de Samaria. Na verdade, Deus fez com que a estratégia fosse conhecida, deixando que os judeus mais próximos ficassem cientes. Assim eles contariam aos líderes de Judá, embora vigilantes, armados e de prontidão. Neemias e os outros a quem liderava ofereceram consistentemente a glória de suas vitórias e êxitos da construção, não a eles próprios, mas ao Senhor, o nosso Deus. Terceiro, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Diz o nosso comentarista, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas, e podemos assim governar o nosso espírito. Neemias não tinha apenas a permissão do rei e não estava se revoltando, mas ele gozava de proteção do rei e de Deus. Os inimigos que tentaram intimidá-los contra o trabalho nada conseguiram, pois eles não tinham sido comissionados nem por Deus e nem pelo rei. Neemias dá continuidade então à obra. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Neemias dizia, ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, fazendo alusão aos inimigos do povo de Deus. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e que pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Meus queridos, a dependência de Neemias no seu Deus soberano nunca foi tão evidente como nessa oração registrada no capítulo 4. Outras orações de Neemias são tão profundas e dependentes de Deus como a do capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Nesta oração nós temos uma das confissões e intercessões mais tocantes diante de Deus da Escritura. Então, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus cumpriu a sua promessa de fazer o seu povo voltar para a terra prometida. E ali, a promessa parecia estar falhando, e Neemias apelou ao caráter de Deus e à sua aliança com os fundamentos pelos quais ele deveria intervir e cumprir suas promessas para com o seu povo. Neemias, além de um homem estrategista, corajoso, ele tinha intimidade com Deus. E o nosso comentarista pede para que nós também devemos orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o ensino. Falou-nos da necessidade de preservarmos na oração, usando para isso, inclusive, uma parábola. Então, Paulo também exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E o mesmo Paulo escreveu aos Colossenses, ele escreveu, perseverai na oração. Agora, o que é então perseverança em oração? Aí o nosso comentarista vai trazer aqui os seus pontos de vista acerca disso, em 4 pontos distintos. Primeiro,
Perseverar em oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Como assim? Nós temos que encontrar, né? Nós temos que nos encontrar na oração. Nós precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós mesmos. Lembra-se de Marta? Ela não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando nós começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas nós devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Letra B. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Lembra-se de Daniel? Orou 21 dias e depois veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 1. Temos que ter esse cuidado. Letra C é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Eli orou 7 vezes pela mesma coisa. É orar, orar e orar sem cessar, sem parar até vir a resposta. Mesmo que a resposta não seja positiva, seja negativa, mas aguardar a resposta do Senhor. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Por fim, letra D é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Por quê? Existe uma coisa de ritualismo no meio do povo de Deus. Só pode orar se for de joelho. Não. Se nós estivermos sentados, deitados, ajoelhados ou em pé, o importante é estar ligado com Deus nos céus. O Espírito Santo não se preocupa com a posição do corpo, não. Claro, nós é que aprendemos lá na igreja romana, se ajoelhar para orar, no nosso ritual de adentrar nos templos, de orar ajoelhado, mas a oração não tem posição. A melhor forma de você orar é quando você estiver mais acomodado para falar com Deus. De preferência sozinho, no seu quarto, no seu altar, coletivamente na igreja, no meio da rua, onde estiver, não importa, tá certo? O importante é orar. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Temos que dar liberdade ao Espírito. E Ele, o Espírito Santo, certo? Vai levar-te para esta gloriosa vida de oração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Tem mais outras coisas para se falar, mas vou deixar aqui para que vocês façam as suas meditações, quando estiver lendo a revista e os comentários da revista. Bem rapidinho para encerrar, nós bem sabemos que a ordem é orar sem cessar, sem parar, mesmo que as aflições da vida, as dificuldades da vida, seja lá o que for que apareça, nós temos que buscar a Deus em oração. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo diz a seguinte expressão: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses versículos ele introduz o caráter geral da vida de oração de um cristão. Certo? Então temos que orar, temos que ter uma vida de oração e súplica. Em todo o tempo nós temos que nos concentrar na variedade, na frequência da oração e da súplica, e o mais importante, no Espírito. Então nós temos que nos concentrar na submissão
à medida que nos ajustamos à vontade de Deus e do Espírito Santo. E Paulo ainda diz, vigiando, temos que nos concentrar no modo de oração que estamos fazendo. E Paulo ainda diz, com toda perseverança, concentrarmos na persistência. E por fim, Paulo diz, e todos os santos. Então, nós temos que nos concentrar também em orar pelos outros, nos crentes, nos salvos em todo o mundo e por aqueles que necessitam da oração. Certo? É verdade, irmãos. A oração é uma prova de que o Espírito, né, de Deus opera no meio do povo de Deus. Muito bem, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Espero que logo, logo as nossas aulas da EBD sejam liberadas para os templos, para estarmos aqui falando, discutindo, interagindo, para que a aula seja mais dinâmica e não fique assim só no monólogo, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, a paz foi para vocês. Façam um bom uso da aula, dos slides, daquilo que nós comentamos, para a glória do nome do Senhor.